Sugestão do livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Comenta-se o fenômeno da sugestão mental, qual se fora privativo de gabinetes magnéticos específicos, mobilizando-se hipnotizadores e hipnotizados à conta de taumaturgos. Grasset, o eminente neurologista da escola de Montpellier, chega a classificar as sugestões em duas categorias: as intra-hipnóticas, que se efetuam no curso do sono provocado, e as pós-hipnóticas, que se realizam além do despertar. Entretanto, a sugestão é acontecimento de toda hora, na vida de todos os seres, com base na reflexão mental permanente. Dela se apropriou com mais empenho a magia, que, significando o governo das forças ocultas, tem sido, antes de tudo, o clima de todas as cerimônias religiosas na Terra. Cerimônias essas em que se conjugam as forças de poderosas mentes encarnadas e desencarnadas, gerando sucessos que impressionam a mente popular, disciplinando-lhe os impulsos. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva, a sugestão como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, não é boa nem má, dependendo os seus efeitos da aplicação que se lhe confere. Temo-la assim, não apenas no altar da oração e nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude e o progresso ao coração do povo, mas também nos espetáculos deprimentes dos ritos bárbaros e na demagogia de arrastamento, ressumando o psiquismo inferior, que inspira a licenciosidade e a rebelião. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Todos exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. E todos somos afetados por essas mesmas formas, nascidas nos cérebros alheios. Cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os à imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio da repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. A escola é um lar de iniciação para as almas que começam as lides do burilamento intelectual, constituindo simultaneamente um centro de reflexos condicionados para milhões de espíritos que reencarnam para readquirir pelo alfabeto o trabalho das próprias conquistas na esfera da inteligência. Com o auxílio dos múltiplos instrutores que nos guiam da cátedra e da tribuna, pelo livro e pela imprensa, retomamos no mundo a nossa realidade psíquica, determinada pela soma de nossas aquisições emocionais e culturais no passado, com a possibilidade de mais ampla educação da vontade para o devido ajustamento à vida superior. Somos hoje, deste modo, herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos de alterar-lhes a direção para a verdadeira felicidade. Auxiliando a outrem, sugerimos o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as vicissitudes da senda regenerativa, instilamos paciência e solidariedade para conosco em todos aqueles que nos rodeiam. Ajudando, ajudamo-nos. Desservindo, desservimo-nos. Por intermédio da sugestão espontânea, plantamos os reflexos de nossa individualidade,
colhendo-lhes os efeitos nas individualidades alheias, como semeamos e obtemos no mundo o cânhamo e o trigo, a cenoura e a batata. Somos, assim, responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre a importância de mantermos a nossa mente voltada para os contatos com a espiritualidade superior, porque todos nós estamos sujeitos a sugestões, tanto do bem quanto do mal. Emmanuel dá uma lição valiosa nessa página, demonstrando que todos os encarnados sofrem algum tipo de influência do plano espiritual, conforme já nos ensinou os espíritos na obra de Kardec. Ele ensina que a sugestão mental não está limitada para aqueles que se envolvem com a neurologia e o hipnotismo, em que as definições dos estudiosos classificam apenas em duas categorias: intra-hipnóticas, durante o sono, e pós-hipnóticas, em estado de vigília. A sugestão vai muito além. Acontece a todo momento, conforme a nossa reflexão mental. Já aprendemos nessa obra que produzimos painéis mentais a todo momento, por meio de nossos pensamentos e vontade. Por isso, a magia, nas palavras de Emmanuel, se utiliza dessa ferramenta no governo das forças ocultas, seja nas cerimônias religiosas, sejam em trabalhos voltados para o mal, mais conhecidos como magia negra. Cabe a nós, portanto, utilizar a sugestão e o poder da mente para a caridade, para mudar realidades de sofrimento e angústia, convertendo-as em alegria e felicidade. Porque o pensamento é imagem viva, e assim como a eletricidade, o explosivo, o vapor e a desintegração atômica, a sugestão não é boa nem má. O que vai ditar o seu resultado é o modo que os homens a utilizam. A aplicação que dermos, portanto, à sugestão, ditará os seus efeitos, bons ou maus. Podemos, dessa forma, utilizar a sugestão em nossas orações, nos símbolos sagrados do serviço religioso, aconselhando a virtude, o progresso ao coração do povo. Mas também há aqueles que se utilizam da sugestão em atos deprimentes, ritos bárbaros, demagogia de arrastamento, em que o psiquismo inferior estimula a rebelião e a licenciosidade. Emmanuel ainda ensina que os nossos pensamentos, emoções e atos são elementos dinâmicos de indução. Por isso, a indução está presente a toda hora, porque produzimos a toda hora emoções, pensamentos e atos. A direção que damos, portanto, a esses elementos ditará os seus efeitos. Ensina o professor que todos exteriorizamos energia mental, seja lidando com o próximo, seja em nossa própria casa mental, seja nascendo dos nossos próprios cérebros, seja nascendo nos cérebros alheios, que também absorvemos. Ele ensina, então, a lei de afinidade, a lei de atração, em que todos os espíritos que se afinam com o nosso modo de ser acatarão as nossas sugestões e também farão as suas sugestões, porque o princípio da repercussão comanda todas as atividades da vida. Ouçamos dessa forma o ensino dos instrutores, que nos guiam da cátedra ou da tribuna, no livro e na imprensa,
para que a nossa realidade psíquica esteja voltada para a soma de virtudes, para o somatório de aquisições emocionais e culturais, educando a vontade para a vida superior. Seremos herdeiros positivos ou negativos conforme utilizarmos o poder da indução e da sugestão. Devemos mirar, portanto, na verdadeira felicidade, auxiliando o outrem, sugerindo o auxílio em nosso favor, suportando com humildade as dores e as dificuldades da vida, com paciência e solidariedade, para que as nossas companhias espirituais sejam aquelas que nos dão sugestões benéficas. Se ajudamos o próximo, também nos ajudamos. Se praticamos um desserviço, estamos praticando um desserviço contra nós também. A sugestão espontânea deve ser, portanto, como reflexo de nossa individualidade, efeitos positivos nas individualidades alheias, a fim de que possamos semear o bem no futuro, da mesma forma que plantamos e colhemos trigo, cenoura e batata. Finaliza o nobre professor dando um ultimato: somos responsáveis pela nossa ligação com as forças construtivas do bem ou com as forças perturbadoras do mal. Nada mais é necessário dizer. Com essa última frase, fica bem claro que a nossa responsabilidade de sintonizar com as forças construtivas do bem cabe somente a nós, ouvindo as suas sugestões para que possamos colher no futuro alegria e felicidade, avanço intelecto-moral e finalmente nos libertarmos das nossas fraquezas e paixões. Que assim seja.